Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler na Epístola do Apóstolo São Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Assim está escrito: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse é o texto que vamos meditar esta noite, falando sobre salvação unicamente pela graça. Este é o tema que vamos desenvolver. O apóstolo, escrevendo aos irmãos desta igreja de Éfeso, ele traz a lembrança destes irmãos a condição em que nós estávamos antes de termos sido atraídos pelo Senhor Jesus. E então, a partir dali, ele começou a trabalhar na nossa vida e operou mudanças significativas e permanentes. Então, ele nos diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe morte. Morte significa separação de Deus. Então, através do pecado, da desobediência, nós somos separados de Deus. A morte espiritual estabeleceu-se na nossa vida. Nós perdemos aquele entendimento espiritual, aquela compreensão das coisas de Deus. E vivemos neste mundo desta forma, mortos, como diz. Morto não reage, morto não se movimenta, morto é inértil, gelado, sem relacionamento. Morto não tem nenhuma funcionalidade. E era exatamente esta a nossa condição espiritual diante de Deus. Por causa dessa transgressão, da impiedade, da injustiça, da desobediência, que o pecado sempre estava reinando na nossa vida. Isso significa que nós estávamos sendo dominados totalmente pelo poder do pecado, pelas ações do pecado. E com isso, então, nos levou a esta morte.
Mas o que Paulo traz já neste primeiro versículo é uma coisa importante. Ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que é vivificar? Vivificar é uma coisa que foi criado para uma determinada finalidade, mas perdeu as suas funcionalidades e então degenerou-se, morreu. Vivificar é tornar a despertar aquele que está morto, soprar nele novamente a vida, e agora a vida espiritual, a vida com Deus. Então ele diz: e vos vivificou, ou seja, deu vida, tornou a dar vida a quem estava morto em delitos e em pecados. Só o Senhor Jesus tem em si este poder de vivificar aqueles que estão mortos em ofensas e pecados. Ninguém mais tem o poder para fazer esta excelente obra. E o apóstolo trouxe isso à luz para aqueles irmãos da cidade de Éfeso, para que eles entendessem a maneira como Deus trabalhou na vida deles até levá-los à sua presença. E nos versículos seguintes ele vai dizer qual era a nossa condição, como é que nós vivíamos, e como Deus, tão amoroso, tão cuidadoso, tão pronto para realizar o seu plano, a sua vontade, ele se apresenta através de Jesus e então realiza esta importante obra. Veja no versículo 2 o que ele diz. No versículo 1 está dizendo: e vos vivificou, estando, vocês estavam mortos em delitos e pecados, e ele os vivificou, tornou a dar vida. Versículo 2, por quê? Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Quer dizer, no mundo há um curso, há uma maneira de andar, há uma forma como as pessoas andam neste mundo, afastado da presença, da comunhão com Deus. Não longe do olhar de Deus, mas da comunhão, daquela proximidade, daquele relacionamento, daquela paz, daquela alegria, daquele fortalecimento que só Deus pode dar. Então ele diz: noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Então o mundo tinha uma norma, um curso para andar, e todos nós estávamos seguindo a direção daquele vento, daquele curso, daquele mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. Veja quem era que estava à frente deste andar, deste curso, dessa direção, essa maneira de caminhar, era o príncipe das potestades do ar. Ou seja, o arqui-inimigo de Deus, o nosso inimigo, que veio para roubar, matar e destruir. Essa é a finalidade dele, é o objetivo dele, é afastar, de uma vez por todas, as pessoas de aproximarem-se de Deus. E ele, então, está operando no mundo. A palavra de Deus diz que ele é o príncipe das potestades do ar. Jesus disse: o príncipe deste mundo. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então havia um curso a andar, um príncipe a obedecer, e aqui havia também um espírito que agia na nossa vida como nos filhos da desobediência. Ou seja, um espírito rebelado, desobediente, ingrato,
infiel, profano e desagradável. Era esta a condição. Noutro tempo, ou seja, antes de Cristo vir a nós e operar essa transformação, trazendo-nos à vida, era este o nosso caminho. Era esta a nossa história. E no versículo 3 ele diz: entre os quais todos nós também andávamos. Então o apóstolo está dizendo aqui que não havia uma única pessoa que estivesse livre deste caminho. Todos nós. A única exceção a este caminho foi o Senhor Jesus Cristo. A parte de Jesus, depois da queda de Adão, todos os que vieram antes de nós e os que vivem no nosso tempo, e os que viverão depois de nós, se não tiverem um encontro com Cristo, eles seguirão por esse mesmo caminho, por essa mesma direção, com o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar e o espírito que opera nos filhos da desobediência. Então ele diz, entre os quais todos nós, quer dizer, ninguém escapa. Todos nós estávamos ali, naquele bojo, naquele grupo, fazendo parte daquele povo que andava daquela forma. Nós também, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. A carne, quando fala os desejos da carne, fala sobre a inclinação da natureza carnal, da natureza diabólica, alimentada pelo inimigo. Então, os desejos da carne, que são as concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, tudo isso falam sobre os desejos da carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, observe que nós andávamos num curso, num caminho totalmente diferente do que Deus pretendeu e preparou para que nós andássemos. Era o caminho que nós estávamos andando. E o Senhor veio a nós naquele caminho em que nós estávamos e nos atraiu a si. E a partir dali ele começou a trabalhar na nossa vida. Mas veja aqui qual era a nossa condição. Olha, filhos da desobediência, filhos da ira, dominados por um desejo da carne incontrolável, natureza humana pecaminosa, manchada, marcada, destituída, rebelada, ingrata, infiel. Era esta a nossa condição. E no versículo 4, ele diz, mas Deus, tenho mais aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Então a misericórdia de Deus é grande, é preciosa, e Deus é rico em misericórdia. Ou seja, a misericórdia de Deus não é sob medida. A misericórdia de Deus, ela tem um alcance ilimitado para a nossa vida. Então, Deus que é riquíssimo em misericórdia. Rico, riquíssimo. Então, veja, está muito além de rico, é riquíssimo. E talvez as riquezas não podem ser mensuradas. E a misericórdia de Deus é uma delas que nós não podemos mensurá-las, limitar a misericórdia de Deus. Pois é Ele quem a demonstra, é Ele quem a manifesta. E misericórdia é quando Deus vem a nós
sabendo do que nós merecíamos por conta da nossa vida pecaminosa, mas o Senhor Deus não vem como um juiz e sentencia a nossa vida e acaba com tudo. Não. Ele vem na misericórdia e oferece a nós aquilo de que nós não éramos dignos e não havia condições em nós de atrair aquela bênção de Deus. Mas ele de si mesmo a dá, a manifesta, a coloca diante de nós e convida-nos para participarmos e usufruir da sua misericórdia. E a misericórdia de Deus, à luz da palavra, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Então, as misericórdias de Deus são infinitas. E pelo seu muito amor com que nos amou. Então, riquíssimo em misericórdia e com muito amor, ele nos amou. Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, de tal maneira, não dá para mensurar qual a maneira, de tal maneira, que deu por amor o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, quem ama, cuida. Quem ama, se aproxima. Quem ama, cria oportunidades. Quem ama, estabelece um elo de relacionamento. Quem ama, se apresenta. Quem ama, não mede o preço do sacrifício, mas se dispõe a estar presente. Este é o nosso Deus, em demonstração do seu amor. Então diz, com riquíssima em misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, trabalhar de Deus visando a nossa salvação está intimamente ligado a Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ele foi quem se tornou o enviado de Deus e assumiu a nossa culpa, o nosso pecado e os levou sobre a cruz do Calvário. Então, toda a obra de Deus na nossa vida, visando a salvação, que é unicamente pela graça, ou seja, o favor imerecido de Deus. Aquilo que nós não teríamos condição, Deus colocou à nossa disposição. E isto com base no sacrifício de Jesus. A misericórdia significa que Deus, na demonstração do amor com a misericórdia, ele não lança o juízo merecido sobre a nossa vida, sem que antes ofereça-nos a oportunidade de, atraídos pelo seu amor, vinculados ao sacrifício de Jesus, venhamos a desfrutar o que Deus preparou para nós no seu plano de amor. Então diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, estávamos mortos. Ele soprou novamente vida. E o versículo 6 diz, e nos ressuscitou, tornou-nos a trazer da morte para a vida, juntamente com ele. Com quem? Juntamente com Cristo.
todas as ações de Deus em benefício da nossa salvação, elas são fundamentadas em Cristo. Não há outro aonde possa se estabelecer um elo de ligação para a salvação, a não ser em Cristo. Por isso que o nome dele é Jesus, Salvador, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja o trabalhar de Deus na nossa vida. Nos vivifica, nos ressuscita, ou seja, nos levanta do lugar onde estávamos caídos, detidos, destruídos, mas ele nos levanta, nos refaz, nos coloca diante de Cristo e nos faz assentar juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Muda a nossa posição da terra para os lugares celestiais em Cristo. Fisicamente, estamos na terra. Espiritualmente, estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, onde toda sorte de bênçãos de Deus já foram colocadas à nossa disposição. Em Cristo. Através de Cristo. Unicamente. E qual é o objetivo de Deus fazer tudo isto? Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, nos tempos por vir, as abundantes riquezas da sua graça. Então veja as riquezas de Deus aqui. Nós temos aqui a riqueza da misericórdia, nós temos a abundância do amor de Deus, nós temos os lugares celestiais como habitação do crente na sua vida com Deus. E agora observamos aqui também, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça. Então, são muitas as riquezas de Deus que ele coloca à disposição da alma humana e atrai a Cristo para a salvação. E manifesta nelas este seu grande e maravilhoso poder. E esta riqueza da graça, o Senhor Deus a torna conhecida pela sua benignidade, a sua disposição de fazer o bem a nós, em Cristo Jesus. Então veja que tudo aqui diz em Cristo. Então Cristo é o centro, é a referência, é o fundamento, é o objetivo, aonde nós devemos estar direcionados e centrados nele, porque é através dele, Cristo, que Deus envia suas bênçãos e alcança a nossa vida. Em Cristo. Então, observe que com a manifestação destas riquezas é que o Senhor nos alcança. Por quê? Pela graça sois salvos. Salvação unicamente pela graça. Nada além da graça. Salvação é a graça. Agora, o meio de chegarmos a desfrutar esta salvação pela graça é por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, é através da fé que nós vamos ouvir falar do Senhor Jesus, da sua obra, do seu sacrifício, do que ele fez, e aquilo tudo vai
despertar o nosso entendimento, vai fazer-nos compreender o quanto custou a Jesus realizar aquela importante obra para libertar-nos do pecado, com todas as suas consequências e raízes que se estabeleceram na nossa vida e nos levou à morte. E agora Cristo vem para trazer-nos a vida, renovar em nós o seu propósito, a sua promessa. E o que fazer para chegarmos a esta salvação? Nós precisamos reconhecer, então, que nós estávamos longe da presença de Deus por conta do pecado, da transgressão, da impiedade, da iniquidade, da injustiça, da rebeldia. E isto é o que nos mantinha separados de Deus. Então nós precisamos ter esta convicção de que este era o nosso viver, este era o nosso caminho, conforme lemos aqui. O caminho, que diz aqui, o curso do mundo, guiado pelo príncipe da potestade do ar e dominado pelo espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e éramos considerados também como filhos da ira. Então, quando nós reconhecemos isto, através da manifestação do amor de Deus e da proclamação do feito maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, nós então reconhecemos que somos pecadores. E ao reconhecer que somos pecadores, nós precisamos tomar uma decisão, porque está sendo colocado diante de nós algo maravilhoso e importante para toda a eternidade, que é a salvação pela graça. Então, após reconhecermos que somos pecadores e crermos no que Jesus fez em nosso favor, isso gera fé. E a fé desperta-nos o entendimento e nós tomamos ciência da nossa condição e aquilo não mais nos satisfaz em virtude daquilo que o Senhor está colocando diante de nós, aquela oportunidade de salvação. Então, o que precisamos fazer? Precisamos nos arrependermos daquela vida que estávamos vivendo. E em arrepender, reconhecer o pecado, arrepender-se do pecado, nós devemos nos confessar diante do Senhor um pecador. Senhor, eu confesso que sou um pecador. Arrependo-me de ter vivido nesta condição. Mas hoje, ao ouvir e receber a tua palavra e a demonstração do teu amor e a salvação unicamente pela graça, sem nenhum méritos da parte humana, eu confesso a ti os meus pecados e prometo abandoná-los de uma vez por todas e crer na tua palavra, crer no teu evangelho e receber-te como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Esse é o caminho por onde nós chegamos à salvação pela graça. Primeiro, ouvir o que Deus fez e o que a palavra de Deus diz, o retrato atual, presente da nossa vida, longe da presença de Deus. Como é que nós somos vistos à luz da Escritura? Mortos em delitos e pecados, andando no curso do mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, sendo dominado pelo espírito mundano que opera nos filhos da desobediência, sendo considerado diante de Deus alguém que não tem nenhum controle na sua vida e através da natureza carnal pratica toda sorte de males, porque é alimentado pelo pecado, e com isso constitui-se filhos da ira, separados de Deus. Mas uma vez entendendo o propósito, o amor de Deus, a riqueza da sua misericórdia,
que tudo em Cristo realizou-se para mudar a nossa condição de vida e oferecer a nós, de maneira gratuita, pela graça, a salvação, então reconhecer que somos pecadores, arrepender-nos do pecado, abandoná-los, confessar a Jesus, crendo no seu evangelho e recebendo-o como Senhor e Salvador da nossa alma. Aí então, as riquezas da misericórdia, as riquezas da graça, elas virão manifestar-se na nossa vida. E esta salvação, ela vem a nós, ela é pela graça, mas o meio de ela chegar a nós é pela fé. É preciso crer, porque se não houver fé, não tem como operar a salvação. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a salvação é unicamente pela graça. Sempre enfatizando este ponto. Não há nada mais para acompanhar. É unicamente pela graça. Agora, o meio de ela manifestar em nós é por meio da fé que demonstrarmos no Senhor Jesus Cristo. E isto não vem de vós. Ou seja, isto não é iniciativa nossa. Não é o nosso pensamento que nos leva a isso, mas é a operação de Deus com a cooperação do Espírito Santo atuando na nossa vida, que nos leva a este entendimento e a esta receptividade da salvação unicamente pela graça. Então o Senhor diz, isto não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva, é algo que Deus coloca à disposição. Um dom, um presente, um benefício de Deus para a nossa vida. Então é assim. E diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se viesse de obras, as pessoas iam se vangloriar. Olha, eu fui salvo porque eu fiz isso, eu fui salvo porque eu fiz aquilo outro, eu fui salvo e outro diz, eu não fui salvo porque eu não sabia como fazer. Mas nada disso. O Senhor Deus igualou a todos, encerrou a todos debaixo da desobediência, que é a ação do pecado, para com todos usar de misericórdia, ou seja, das riquezas da sua misericórdia e com a manifestação da sua graça, ir além dos efeitos do pecado na vida humana, porque a Escritura diz que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Ou seja, não tem como vir a salvação pela metade. A salvação que Deus oferece, ela é profunda, completa e única. Então a graça vai além dos efeitos do pecado, rompe aquele relacionamento e estabelece a graça. E o pecado perde o seu reinado na nossa vida, e a graça de Deus vem estabelecer-se, e a manifestação do amor de Deus vai nos conduzindo neste caminho de comunhão com o Senhor. Por quê? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Depois de salvo, o Senhor Jesus prepara um caminho, prepara trabalhos, obras, para que nós realizemos como tributo de gratidão da salvação que recebemos dele. Não por merecer a salvação, mas por ser salvo por ele. Então agora nós trabalhamos e realizamos em Cristo Jesus as obras que Deus colocou à nossa disposição. Porque se deixar para a nossa escolha, nós não sabemos como escolher. Mas o Senhor sabe o que ele determinou a cada um de nós e ele coloca adiante de nós
estas obras maravilhosas para que nós, no exercício da salvação, na operosidade da salvação de Deus na nossa vida, então nós podemos realizar esse trabalho. E à medida em que vamos servindo a Deus e trabalhando na sua obra, esta salvação vai se solidificando cada vez mais, o nosso crescimento espiritual, o nosso entendimento espiritual, a compreensão das coisas de Deus, elas vão se abrindo e nós vamos aproximando-nos cada vez mais dele. Porque Deus é o que opera em vós a salvação. Tanto o querer, como o apóstolo escreveu aqui na Epístola aos Colossenses, nós podemos observar aqui. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Então, estas obras preparadas é o querer de Deus. E ele dá-nos graça para que realizemos na sua vontade. Então, uma vez agora salvos unicamente pela graça, com base no sacrifício de Jesus e por meio da fé que ele faz nascer em nosso coração quando da exposição da sua palavra, esta salvação, ela vai trazer então para nós alguns aspectos importantes. Vai trazer segurança, vai trazer privilégios, vai trazer provisão, vai trazer poder e proteção para a nossa vida. Porque a salvação traz consigo uma infinidade de promessas. Pela salvação, nós nos tornamos filhos de Deus, recebemos a vida eterna, temos de Deus a promessa do conforto, do direcionamento para a nossa vida e temos uma promessa de vivermos uma eternidade diante da presença de Deus. Então, tudo isto são resultados desta salvação preparada por Deus. Lá no Evangelho de Lucas, o evangelista escreveu quando do nascimento de Jesus, que Simeão, ao tomar Jesus nos braços, ele disse as seguintes palavras. Diz assim: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, referindo-se a Jesus. Então, é através de Jesus, em Jesus, que a salvação se manifesta. Então, a salvação é unicamente pela graça. Nós que temos sido alcançados pela bondade e a misericórdia do Senhor, pela fidelidade daqueles que nos falaram sobre Jesus, que trouxeram ao nosso conhecimento a revelação da palavra de Deus, falando do amor de Deus, da morte, do sacrifício de Jesus em prol da salvação, para consumar a obra da salvação. E aquilo gerou fé em nosso coração e nos levou a reconhecer a nossa pecaminosidade, arrepender-nos do pecado, confessá-lo a Deus e abandoná-los e receber a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Desfrutamos agora de paz, filiação divina, certeza de salvação, proteção, provisão, segurança e uma eternidade garantida com Deus. Se você que está ouvindo ainda não teve este encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, esta é uma boa oportunidade, porque Jesus Cristo veio para buscar e salvar
o que se havia perdido. Todos estavam perdidos no pecado, longe, afastados, separados de Deus. Mas Jesus veio com esta finalidade de realizar esta importante obra. E ele a realizou. Ela foi consumada no Calvário. Nada mais precisa fazer, a não ser unicamente crer no Senhor e recebê-lo pela fé. E esta salvação que é pela graça de Deus, que ela possa ser entronizada no seu coração, na sua vida, e você possa experimentar essas transformações profundas que só acontecerão a partir do momento em que a salvação em Jesus Cristo estabelecer-se na sua vida. Aí então você desfrutará de paz com Deus, de comunhão, de alegria, de fortalecimento, de esperança. Então tudo isso está envolvido em Jesus como nosso Salvador. Que isto tenha ficado claro ao teu entendimento. E que você possa compreender que os dias que temos para viver, nós não sabemos até onde iremos e quando vai terminar a nossa existência aqui. Mas o importante é saber que em vida ainda é possível ouvir o Evangelho e decidir por Cristo, receber dele o perdão e a certeza da salvação. Porque a Escritura afirma que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Se morrer no pecado, na iniquidade, se morrer na desobediência, se morrer praticando o que desagrada a Deus, o juízo será duro, difícil, condenatório. Mas se em vida reconhecer a Jesus e recebê-lo pela fé e desfrutar desta comunhão, usufruir desta salvação que Deus gratuitamente nos oferece, ao encontrá-lo como juiz, vai receber dele bênçãos. Porque em vida encontrou em Jesus o caminho para a libertação espiritual. E este é o caminho que Deus deseja para cada um de nós. Que sejamos levados a Cristo e salvos por Ele. Amemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e sirvamo-lo com alegria, na expectativa do encontro maravilhoso que muito breve Ele fará acontecer e nos levará à sua eterna e maravilhosa presença. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para sempre. Amém.